método dos mínimos quadrados. Então, o método dos mínimos quadrados é uma aplicação da otimização de funções a duas variáveis. O método dos mínimos quadrados é uma técnica utilizada para a gente fazer o ajuste de curvas de dados medidos ou dados experimentais, tá? É uma técnica matemática muito utilizada no meio acadêmico, no meio em geral, não só acadêmico como profissional. Então, aqui, tá? Aqui tem uma representação gráfica de dois dados, né, experimentais coletados, representando, não necessariamente de dados experimentais. Então, aqui a gente tem esses pontos, e a gente pode ver que nesses pontos aqui, poderia passar uma reta. Então, eu posso dizer que esse exemplo aí, eu posso encontrar uma reta que represente esses pontos, a melhor reta que ajuste esses pontos. E aí, a gente diz que temos a distribuição de dados aproximadamente linear nesse caso. Então, a distribuição é quase linear. Esse caso aqui do lado, a distribuição, ela já não é linear, ela tem esse comportamento aqui, ó. E aí, esse caso, a gente quer uma distribuição de dados aproximadamente exponencial, tá? E aí, eu posso ir atrás de uma curva, tá? Posso ir atrás de uma curva que melhor se ajusta a esses dados, ok? Uma curva aqui, uma reta, aqui uma função exponencial, entre outros ajustes de curvas. O mais comum é o linear e o exponencial, ok? Então, a gente vai atrás. E uma das técnicas, né, para encontrar essa curva aqui, no caso, essa curva que melhor ajusta, é pelo método dos mínimos quadrados, que a gente vai ver aqui que aplica a otimização de funções a duas variáveis, tá? Bom, como é que esse método, eu acabei não colocando o gráfico aqui, deixa eu ver se eu tenho a outra imagem que eu preciso. Deixa eu ver aqui. Preciso de outra imagem, eu não acabei não pegando a outra imagem. Tudo bem. Então, vamos lá. Como é que ele se baseia, esse método? O fundamento desse método. Então, vou aqui fazer uma figura, que eu não queria fazer, mas eu vou fazer. Pronto. Aqui, uma vermelhinha agora. Aqui. Vou agora pegar um ponto bem aqui. Pegar um ponto bem aqui. E um ponto bem aqui. Pronto. Esse ponto aqui eu vou mudar de posição. Vou botar ele bem aqui. Aqui vai ser o meu ponto x1, y1, x2, y2, x3, y3. Deixa eu apagar ali esses pontos aqui, tá? Então, aqui, x1, x2, x3, ok? Bom, esses pontos, se a gente observar, tem uma distância entre eles e a curva. Então, aqui eu tenho uma distância, né? Deixa eu ajeitar aqui. Não deu. Então, deixa eu só... Não consegui. Então, não vou colocar isso. Fazer assim, ó. Tenho uma distância aqui entre o ponto D1
Eu vou chamar aqui esse ponto de D1, tá? Não sei, de ponto P1, não vou chamar nada. Deixa aí esse ponto 1 e a curva. Aqui eu vou ter outra distância, né? Entre o ponto 2 e a curva. E aqui outra distância entre o ponto 3 e a curva, tá? Eu vou chamar isso aqui de distância D1, distância D2 e distância D3. A melhor curva, aquela que melhor se ajusta a esses pontos, é aquela que vai ter a menor distância entre esses pontos. E aí, como é que a gente determina essa curva? Utilizando o método dos mínimos quadrados, onde vai se basear através de uma fórmula, que é o somatório, tá? Dessas distâncias aí, D1, D2, D3 ao quadrado. Então, somatórios de DI ao quadrado. De cada distância ao quadrado. E aí, eu vou ter uma distância total aqui ao quadrado. O quadrado das distâncias do somatório. Então, aqui nesse caso, quem é DI? DI vai ser a distância da função, deixa eu só trocar de cor aqui, colocar esse aqui, esse verde, pronto. Quem vai ser DI? Vai ser a distância entre a função no ponto, tá? Na curva, a função na curva menos o dado experimental, olha. Essa daqui, aqui é a função. É o ponto na curva. Então, é o quê? F de x1. Então, vai ser F de x1 no ponto 1, tá? Vou fazer aqui, ponto 1, analisando em relação ao ponto 1. F de x1 menos quem? Bem aqui. A função, ela tá em quê? Em y1, tá? Eu tô fazendo essas distâncias, elas são o quê? Paralelas ao eixo y, tá? Então, eu tô comparando em relação ao eixo y. Essa distância é paralela ao eixo y. Então, f de x1 menos y1. Logo, DI vai ser f de xi menos yi. Aqui, o dado, bem aqui, a minha interpretação é a minha curva, né? Então, é a minha função, a minha curva, né? Que é o que eu vou calcular. E esse aqui é o meu medido, meu dado experimental, o meu coletado. Então, essa é a diferença desses dois. E aí, eu vou ter a fórmula geral, né? Do meu quadrado, do somatório das minhas distâncias ao quadrado, que vai ser o quê? dt, né? Vai ser igual o somatório dos DI ao quadrado para cada I de 1 até, sei lá, vamos botar aqui N pontos, tá bom? Vai ser igual somatório de igual a 1 até N pontos. Deixa eu apagar bem aqui isso. Esse somatório tá muito feio. Pronto. De f de xi menos yi, ok? Onde esse aqui é o meu experimental e esse aqui é o meu estimado, é o meu da função na curva, tá? Então, é o meu valor na curva. Então, essa fórmula aqui, e tudo isso elevado o quê? Ao quadrado. Por isso que é o método dos mínimos e quadrados. É essa função que eu vou utilizar para otimizar. Então, essa função aqui eu vou otimizar. Mas otimizar ela com o intuito de encontrar o quê? O mínimo valor. Eu quero menor distância entre os pontos em relação à curva. E aí, para me encontrar o mínimo dessa função, eu tenho que encontrar quem? Um x e um y que me forneçam esse mínimo, ok?
Mas na maioria das vezes a gente vai trabalhar com equações da reta ou equação exponencial e a gente vai atrás de quem? Dos coeficientes. Se eu for trabalhar com uma reta, eu vou ter mx mais b. Eu vou atrás do coeficiente da reta. Se eu for usar o modelo exponencial, a Euler elevado a mx, eu vou atrás do a e do m, tá? E então o meu objetivo, né, é encontrar, né, a menor distância entre esses pontos para ter uma curva que melhor se ajuste aos meus dados, sejam experimentais ou medidos. E é essa fórmula que a gente utiliza, tá bom? Então, a gente, como eu falei no exemplo aqui na imagem, a gente tem duas possibilidades. Ou eu posso ter um ajuste linear ou um ajuste exponencial, dependendo dos meus dados medidos.